Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou tratar com os senhores hoje a respeito de um julgado que eu reputo relevantíssimo e ele versa sobre coisa julgada. Coisa julgada sempre me pareceu um tema encantador, foi inclusive objeto da minha defesa de TCC, trabalho de conclusão de curso na faculdade, e foi também objeto da minha dissertação de mestrado, quando obtive, portanto, o título de mestre. Depois eu avancei para o estudo dos precedentes vinculatórios, que tem uma relação, um ponto de contato com a coisa julgada, mas não a eficácia de proteção do próprio julgado, a sua aplicação externa aos outros processos, na minha tese de doutorado. Mas o tema aqui é a coisa julgada. Deixa eu primeiro passar qual é o julgado, os dados do julgado, que estarão de todo modo na descrição. Depois a gente faz um breve apanhado teórico do tema da coisa julgada. Há uma descrição dos fatos, como que o processo se desenrolou em primeira e segunda instância e qual foi a conclusão do STJ. Bom, trata-se do recurso especial do RESP 2.027.650. RESP 2027.650, um julgamento da terceira turma, ministro Ricardo Vilas Boas Cuiva. Muito bem. A coisa julgada é uma garantia, decorre de uma garantia constitucional da segurança jurídica. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A coisa julgada tem uma definição na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e é descrita e é regulamentada no CPC a partir do artigo 502. O grande ganho da coisa julgada é tornar imutável a decisão proferida no processo. Os senhores sabem que existe a coisa julgada meramente formal, que impede a rediscussão daquela decisão no próprio processo, mas não impede a rediscussão em outro processo. Isso se dá quando não há julgamento de mérito do primeiro processo. E existe a coisa julgada material, que impede a rediscussão do mesmo processo e inclusive nos outros processos. Nunca mais se pode discutir aquela questão como regra, salvo nos casos dos vícios rescisórios, artigo 966 e seguinte, e dos vícios transrescisórios. A exceção do vício rescisório gera a propositura de uma ação rescisória, a exceção dos vícios transrescisórios permite a propositura da querela nullitate. E essa proteção, essa imutabilidade do conteúdo da decisão, ela está disposta no artigo 502 do CPC, e ela é uma das características da jurisdição, inclusive, que trata da imutabilidade da decisão. As decisões do Poder Executivo, a função administrativa, e do Poder Legislativo, a função legislativa, não se tornam perenes e, pela garantia do acesso à justiça, podem sempre ser discutidas perante o Poder Judiciário. A decisão do Poder Judiciário que resolve o mérito não pode ser rediscutida pelo Poder Judiciário como regra. Esse é um apanhado geral da coisa julgada. Mas nós temos que entender que para a incidência desta imutabilidade da coisa julgada, é necessário que a gente analise a relação que há entre as duas demandas em cotejo. Então nós temos uma segunda demanda em que se alega a existência de coisa julgada e uma primeira demanda no qual se alega que já houve o julgamento definitivo de mérito em se tratando de coisa julgada material. E a relação que há entre essas demandas deve ser de identidade. Para a incidência da coisa julgada, é necessário que se demonstre mais precisamente ainda a tríplice identidade, que são as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido. Vejam a esse respeito o que consta do artigo 337 e os seus parágrafos. Mais precisamente, os parágrafos 1º e 2º e o parágrafo 4º, que vão contra as palavras dizer que duas demandas consideram-se idênticas quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tríplice identidade, ou tria idem. E o parágrafo 4º vai definir coisa julgada quando se repropõe uma demanda, a mesma demanda, que já foi anteriormente definitivamente julgada pelo Poder Judiciário.
essas as breves palavras sobre uma breve revisão teórica sobre a coisa julgada. Estou deixando um detalhezinho para o final, que é justamente o que nos interessa aqui para esse caso, ok? Tá bom. Quais foram os contornos fáticos a respeito desse julgado? Bom, muito resumidamente, a empresa A contratou a empresa B para fins de compensação tributária. Então a empresa A entendia que era titular de um crédito perante o fisco e que devia um tributo perante esse mesmo fisco, e ao invés de receber esse crédito perante o ente público por meio de um precatório judicial, que demora enormemente, ela preferiria deixar de pagar o tributo fazendo a compensação tributária. Há um regulamento, há um regimento para que isso ocorra, e a empresa A, titular desse crédito, achou por bem contratar a empresa B, que presta assessoramento tributário e tinha como um dos objetos, um dos serviços prestados, a compensação tributária. Foi estabelecido, portanto, um contrato entre a empresa A e a empresa B, e a partir de um certo momento deu-se ali uma quebra contratual, uma alegação de quebra contratual. Pois bem, a empresa A parou de pagar as prestações mensais estipuladas no contrato sobre o argumento de que a empresa B não estava prestando adequadamente os serviços contratados. Então, como a empresa A não recebia os serviços da empresa B, nos moldes como pactuado, ela deixou de pagar. E aí a empresa B foi, portanto, a juízo, propondo uma execução de título extrajudicial, tendo como título extrajudicial o próprio contrato. E a empresa A, ela foi a juízo pretendendo tratar de uma ação de rescisão contratual. Então a empresa A moveu uma ação de rescisão contratual contra a empresa B, tendo como fundamento o descumprimento do contrato. E a empresa B já tinha proposto uma ação de execução por título extrajudicial. Como que se decorreu esses processos? O processo da empresa A em face da empresa B, que tratava da rescisão contratual, foi julgado improcedente. Teve primeiramente o mérito julgado, e nesse mérito o juiz dessa causa afirmou que a empresa B estava cumprindo o contrato sim. Logo, a empresa A deveria pagar as prestações. Mas isso não era objeto, o pagamento não era objeto do primeiro processo. O primeiro processo versava sobre a rescisão do contrato pelo descumprimento do contrato. Esse pedido foi julgado improcedente. Pois bem, remanesceu o segundo processo, proposto pela empresa B em face da empresa A, tendo como fundamento a cobrança das prestações que não foram pagas. E no curso desse processo de execução, a empresa executada, a empresa A, se defendeu por meio dos embargos à execução. E no curso do julgamento dos embargos à execução, que teve o efeito suspensivo deferido, quer dizer, enquanto tramitava os embargos à execução, não era possível praticar nenhum ato expropriatório no curso da execução. Então, no curso dos embargos à execução, a empresa A juntou um documento novo. E qual foi esse documento novo? A decisão do fisco local que denegou a compensação tributária, alegando um descumprimento de uma obrigação formal, que era algo que a empresa B deveria saber. Então, o argumento da empresa A de que o serviço era mal prestado, ao final, teve um documento, teve uma prova documental que robustecia as suas alegações. E aí, qual foi a conclusão a qual chegou... Me perdoem. Qual foi a conclusão a qual chegou o juízo da execução? Julgou-se procedente os embargos da empresa A, dizendo que a empresa A não pagou e não deveria pagar realmente porque os serviços não eram prestados ou eram prestados de uma forma insatisfatória, que não ia conseguir cumprir a pretensão da empresa A, que era a compensação tributária. Então, qual é a questão que surgiu aqui? A lesão da coisa julgada foi violada a coisa julgada do processo 1, no qual se afirmou que a empresa B prestava, sim, serviço, e o processo 2, no qual se afirmou que a empresa não prestava adequadamente o serviço. Houve lesão da coisa julgada ou não? E o juízo de primeira instância julgou nesse sentido, como nós vimos.
A empresa foi para o STJ, a empresa B, que não conseguiu receber os seus créditos, foi para o STJ alegando a lesão da coisa julgada. Como é que eu perdi o processo 2 se eu ganhei o processo 1? E a resposta do STJ foi no sentido de que não houve lesão da coisa julgada. Aqui que está o grande detalhe. Não houve lesão da coisa julgada, porque lembra que eu falei que faltava um detalhezinho, uma nuancezinha? É porque esse tipo de causa é o que nós chamamos de relação de trato sucessivo ou relação continuada. Quando do julgamento do primeiro processo, o juiz afirmou que não houve descumprimento das cláusulas contratuais até aquele momento. Então suponha que foi-se a juízo, vou chutar algo que não é muito bom de fazer, ainda mais de cabeça aqui, mas vou tentar. O julgamento se deu em meados de 2015. O que o juiz afirmou, a coisa julgada que foi feita, foi que da propositura da ação, ou da descrição dos fatos, até 2015, quando se deu o julgamento, os serviços estavam sendo prestados. O julgamento da outra ação, da segunda ação, se deu em 2018, 3 anos depois. E nesse meio tempo, houve a decisão do fisco local dizendo que foi mal formulado o pedido de compensação, e essa decisão se deu ali em 2017. Vamos supor, 2017 é posterior a 2015. Então, após o julgamento da demanda 1, teve fato novo, fato superveniente, que justificou a decisão do processo 2. Lembrem-se que para a aplicação da coisa julgada é necessário o preenchimento dos 3 elementos: partes, causa de pedir e pedido. Aqui, quanto à causa de pedir, é que nós temos as questões fáticas. Causa de pedir está relacionado aos fatos que justificam a propositura da demanda. E os fatos que ensejaram a propositura da primeira demanda e os fatos abordados na decisão da primeira demanda, elas sofrem um natural limite temporal. É sobre aquele contorno fático. E o julgamento da demanda 2, com um documento novo que comprovava um fato novo, não se amolda, portanto, aos limites da coisa julgada do processo 1. Haveria lesão à coisa julgada se no processo 2 o juiz afirmasse que naquele período abrangido pelo processo 1 os serviços não tivessem sido prestados. Aí sim, aí o juiz do processo 1 disse que até um certo momento os serviços foram prestados sim. Logo não haveria necessidade de rescisão contratual. O que o juiz do processo 2 fez foi algo diverso. Ele afirmou que não houve o cumprimento, ou que o cumprimento foi... ou que não houve um cumprimento total, houve um descumprimento pelo menos parcial, em um momento posterior àquele abrangido pela demanda 1. Okay? Então isso é algo muito interessante. É a chamada coisa julgada rebus sic stantibus. É a coisa julgada até aquele momento, salvo fatos supervenientes. E nós temos uma previsão normativa a esse respeito, que se encontra no artigo 505, inciso 1º. Eu anotei aqui a sua redação. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. É a regra geral da coisa julgada, a imutabilidade. Salvo, 2 pontos. Então, são as exceções. Inciso 1º. Salvo, me perdoe. Salvo se, vírgula, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, é o nosso caso, sobreveio modificação no estado de fato de direito, é o nosso caso. Houve um fato novo, a decisão do fisco local dizendo que o pedido de compensação foi mal formulado, que foi um vício da prestação de serviço da empresa B, no nosso exemplo. Caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. Para fatos novos, é possível que nós tenhamos decisões novas, ok? Então, já temos aí quase 15 minutos de vídeo, me parece bem paga essa questão da coisa julgada e especialmente a coisa julgada nas relações de trato sucessivo, relações jurídicas continuativas, a cláusula implícita na coisa julgada rebus sic stantibus. A imutabilidade se dá para os mesmos fatos. Em havendo fato novo, poderá ter uma decisão nova,
que pode manter a decisão anterior ou tratar diversamente em relação aos fatos novos, ok? Então, meus amigos, é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.